Olá, amigos do Jornal Interativo. Nessa nossa entrevista, essa série de entrevistas que a gente está fazendo com os profissionais da saúde, agora nós estamos aqui conversando com o Dr. Ivan Marinho, infectologista, CRM 40431, para a gente tirar algumas dúvidas, doutor, que a gente tem, e também trazer aqui alguns questionamentos que passaram para a gente. Doutor, primeiramente, muito obrigado de nos receber aqui em seu consultório, viu? Obrigado também. Doutor, o senhor é infectologista, deve estar aí envolvido nessa toda essa questão do Covid-19 e o novo coronavírus. Por favor, doutor, o que é o Covid-19? Bom, a denominação Covid-19 é recente. Sempre que um vírus surge novo, na verdade é um vírus que já existe desde a década de 60, eles falam novo coronavírus porque é uma mutação. Quando se fala em vírus, se fala em cepa ou família, aquela família daquele vírus. Então o vírus da influenza, por exemplo, é o vírus da gripe. Ele tem uma família muito extensa. Nós temos a influenza comum, uma gripe comum, um resfriado comum, e podemos ter o H1N1, quer dizer, um quadro de um vírus que pode causar uma síndrome gripal, mas que pode causar um quadro mais grave como é o H1N1. Temos o coronavírus, um vírus respiratório, similar ao H1N1, porque é um vírus também que causa problemas respiratórios graves, Então a denominação, ela é a ciência que cria o nome, e pelas características dele hoje, quer dizer, é um vírus que até então não era conhecido. Havia vírus similares a ele, da mesma família, mas não com as características dele hoje. Daí o nome Covid-19, foi um nome criado sempre na nomenclatura atual. Doutor, e como é que esse vírus age no organismo da pessoa? Existem muitas controvérsias, claro, por ser uma doença recente deste ano. Ele causa uma síndrome respiratória, pode causar uma insuficiência respiratória grave, e quando essa insuficiência respiratória se instala, o paciente tem que ir para a UTI. E a média de internação numa unidade intensiva tem sido de 10 dias ou mais. Daí o medo dessa doença, que é a consequência respiratória grave. 70% a 80% das pessoas terão a doença de uma forma assintomática, como se fosse uma gripe comum. Como se fosse uma gripe normal. Principalmente jovens. Pessoas idosas, pessoas com comorbidade, isto é, pessoas com doenças prévias, diabetes, câncer, hipertensão arterial, doença pulmonar crônica, um fumante crônico, esses poderão desenvolver, geralmente desenvolvem uma forma mais grave da doença. Entendi. Doutor, há um tempo atrás, o mundo passou por uma epidemia, se eu posso dizer assim, do H1N1. E a pergunta que a gente traz para o senhor é, naquele tempo não parou o comércio, teve as precauções, tudo. Qual que é a diferença entre o H1N1 daquela época e o Covid-19 agora? Porque a transmissão do Covid é muito rápida e a instalação do quadro respiratório requer, como eu falei, uma internação prolongada, 10 dias de UTI. Ora, os países precisaram ter muitos respiradores, porque aqueles pacientes que evoluem para um quadro respiratório não vão ficar 2 dias na UTI, vão ficar 10 dias no mínimo. E o H1N1 não causou tanto impacto, porque ele não difundiu no mundo inteiro como o Covid. O Covid foi, depois de 1 mês, 2, ele praticamente invadiu o mundo inteiro. Então tivemos uma pandemia muito rápida, isto é, uma epidemia que tomou proporções grandes em pouco tempo, em coisa de 1, 2 meses. Eu diria que essa é uma diferença básica com o H1N1. O H1N1 ficou restrito a casos em certos países, e não envolveu 1 milhão de pessoas, como é o que está acontecendo com o Covid. Já passa de 1 milhão de pessoas infectadas no mundo, e desses números tende a subir em maio, junho. Doutor, quais os cuidados então para o controle e a prevenção que nós, população, devemos ter em relação ao Covid-19? As medidas básicas eu acho fundamentais e elas estão sendo muito difundidas recentemente. A máscara, o uso de máscara pode ser a máscara caseira, seja lavada e higienizada diariamente. O distanciamento social, 1 metro, 2 metros. A lavar mãos e lavar rosto. Sabão líquido, soro fisiológico,
preferência sabão líquido ou álcool gel, mas o sabão líquido eu acho muito importante também. Acho que essas 3 medidas são básicas. Se o Brasil inteiro usar máscara, seguramente nós teremos um número menor de infectados. Aliás, quando a epidemia se prolonga e a grande parte da população adoece, nós temos uma mudança no comportamento do vírus, porque a população está sendo já está fabricando anticorpos. Se grande parte da população fabricou anticorpos, a defesa para a doença é muito maior. Ou seja, da doença sai aí alguma coisa boa para... Sim, que é a chamada imunização natural, o princípio de vacina. Se 70% a 80% das pessoas adquiriram o vírus ou desenvolveram anticorpos ao vírus, aquela comunidade, aquele país está se protegendo já de uma agressão maior do vírus. Agressão maior quando ele chega. Depois de 2, 3 meses, que grande parte da população já conhece o vírus, os nossos anticorpos já reconheceram aquele agressor, claro que a doença tende a estabilizar. Então, nós podemos ter esperança, então, doutor? Sem dúvida, a doença vai estabilizar, como toda doença infecciosa, né? Ela vai estabilizar, porque nós vamos fabricar anticorpos. Nós somos um país de população jovem, predominantemente, então nós vamos fabricar defesas. Talvez seja essa uma das diferenças, nossa, doutor, com os grandes números da Europa, sim, Estados Unidos, Itália, França. Sim, eles têm até março 10 graus, 15 graus. E população, né, também bastante idosa. População idosa. A Itália, eu conheço a Itália, a média é 90 anos. 85, 90 anos as pessoas chegam. Então é uma população que, aliás, morre de frio, morre de calor. Quando o verão é intenso na Europa, os velhos morrem. Quando chega a 40 graus, 50 graus, os velhos morrem, não suportam. Né? No frio também, eles têm frio de 0 graus, menos 2 graus, menos 5 graus. Mas nós somos um país tropical, 30 graus, 35 graus. E aqui em Dracena faz até mais. Até mais. Então, nossa geografia humana e física é diferente da europeia, do Oriente, do Japão, da China. Mas sempre os idosos do grupo de risco sempre se precaver. Sempre serão vulneráveis e realmente o grupo de risco. É o maior grupo de risco. Doutor, a gente agradece a sua disposição de falar com a gente e a gente deixa um espaço aí para o senhor dar suas considerações finais. A crise financeira está chegando, já chegou, né, é uma grande preocupação nossa. Então todos os prefeitos e governadores estão preocupados em como agir daqui para frente, como mudar a quarentena, a flexibilização das medidas de quarentena, de isolamento social, né, uma vez que a doença vai mudar suas características. Nós vamos ter uma provável estabilidade da epidemia, né? Então, a grande preocupação hoje é essa flexibilização da quarentena, mudança de algumas características dela, dependendo da região, dependendo da geografia, se é interior, se é capital, né, a faixa etária. Então, eu acho que nós estamos um país, temos técnicos muito bons no Ministério da Saúde, né? Acho que se Deus quiser, vamos sair dessa, né, doutor? Sim, Deus quiser. Bom, a gente agradece a presença do doutor Ivan Marinho, que gentilmente nos atendeu para tirar todas as dúvidas que a gente tinha. Eu creio que a maioria das dúvidas que a gente tem também são de várias pessoas que querem ter vontade de perguntar. Eu queria falar para um doutor, eu queria perguntar para um especialista isso. Doutor, muito obrigado por atender a gente. Nós, o Jornal Interativo, somos solidários à classe médica que está aí à frente e nesse momento, sempre foi, mas nesse momento se destaca mais por ser a linha de frente, né? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor? Vocês também, bom trabalho. Jornal Interativo, o jornal feito com você.